agradeço o convite do Fernando, do pessoal do CNA, para que a gente pudesse estar falando sobre a cafeicultura, a mecanização, sobretudo a questão da montanha. Então é um prazer estar aqui com vocês. O Leandro falou alguma coisa no início da palestra dele, que eu gravei, que foram exatamente as pesquisas aplicadas, que hoje tem sido uma tônica nossa aqui na UFLA, trabalhar com assuntos que possam chegar ao produtor. Então, no nosso programa Engenharia Agrícola, aqui nós temos uma linha forte de mecanização da cafeicultura, que já vem produzindo trabalhos há mais de 15 anos, que tem sido talvez o diferencial do nosso programa, porque são geralmente trabalhos que a gente foca na aplicabilidade, não só desenvolvendo ciência, mas ciência e prática, que é a forma que nós temos de transferir o conhecimento para o produtor. Sempre que a gente aborda a questão da mecanização, eu vou ficar do lado de cá para ficar mais prático, né? Não está mudando. Gente, essa imagem eu sempre coloco no início da apresentação porque é um princípio. E isso é diferente de teoria. O princípio é aquilo que não tem mais como ser mudado, que já está comprovado. Nós temos que tirar do solo o nosso sustento. Por que eu coloco essa imagem, que é clássica? Porque o homem começou a trabalhar assim. Dessa forma, ele sendo a máquina de tração, ele produzindo o trabalho. Eu falo com meus alunos, desde a graduação até a pós-graduação, aquele conceito clássico de trabalho. Trabalho é toda vez que você precisa mudar alguma coisa de lugar. Você exerce uma força e muda essa coisa de lugar. Isso é trabalho. E nós só contratamos pessoas para a nossa produção de café ou qualquer outra atividade quando a gente tem que mudar as coisas de lugar. Então, quando eu foco a minha atividade de pesquisa em si, que é a colheita, eu quero tirar o fruto que está lá na planta e levar para o terreiro. Esse é o meu trabalho. Depois, o pessoal da pós-colheita vai processar com a melhor qualidade possível. Tá? Isso requer trabalho. Não adianta você ter os insumos, melhoramento genético, terras disponíveis, defensivos, se ninguém puder fazer o trabalho. Tudo vai ficar perdido. Então, trabalho é fator de produção e um dos mais importantes. Surge, em 1893, essa máquina. Motores que foram desenvolvidos para quê? Para realizar o trabalho no lugar do homem. Então, toda inovação e mecanização que nós temos, monta de 120 anos para cá. É uma novidade, porque até então, só se produzia trabalho agrícola através do quê? Da mão de obra e da tração animal. Quando surge essa máquina, preocupa-se em saber quanto de trabalho ela faz. E compararam o motor exatamente com os animais de tração, que é quem mais trabalhava na época que surgiu o quê? Revolução Industrial, máquina a vapor, depois os motores de combustão. Nós comparamos essas máquinas, esses motores até hoje, nessa unidade, cavalos vapor. Então, se você falar de uma máquina de 60 cavalos, um trator cafeeiro, 60, 65, um pouquinho menor, 55 cavalos são os menores, 30, 35, nós estamos falando de trabalho equivalente, teórico, de 35, 40, 45, 60 animais de tração. Isso é teórico, mas é uma referência que a gente precisa. E essa referência toma corpo quando a gente pensa na potência do homem. 0 CD para realizar o trabalho. Então eu falo que o homem em si, o serviço braçal, é muito limitado para realizar o trabalho. E aí volta naquela primeira imagem que eu mostrei. Nós temos que tirar do solo o nosso sustento. Mas com os nossos recursos físicos, nós estaríamos muito enrolados, muito limitados. Talvez o mundo estivesse passando fome hoje se o crescimento populacional chegasse no que chegou. Mas não falta alimentos hoje no mundo. Por quê?
porque foi desenvolvida uma nova tecnologia para substituir o homem, inclusive, na relação de trabalho. E assim surge a mecanização. Se nós pegarmos um trator de 50 CV de potência, os menores, para a cafeicultura, esse trator, teoricamente, faz o trabalho de 500 homens. Mesmo que isso seja teórico, e que essa potência esteja no motor e não no serviço realizado, pelo menos 50% da potência que está aqui chega no serviço. Então nós ainda estamos falando de tratores que substituem 100 homens, 120 homens. Nós estamos falando de colhedoras de café que fazem o serviço de 100, 200 homens. Tá? Isso mudou a mecanização, isso mudou a capacidade produtiva, não só no Brasil do café, porque o café introduziu na mecanização, quer dizer, a mecanização foi introduzida na cafeicultura, a questão de, na nossa região aqui, 20 anos atrás, quando a gente começou aí os trabalhos de pesquisa, depois fundamos a Expo Café, que se tornou o maior evento da cafeicultura a nível regional, nacional e até mundial hoje. Né? Então as mudanças são muito recentes. O mundo está globalizado, nós já estamos com mais de 7 bilhões de habitantes. Leandro mostrou muito bem, o consumo de café vem subindo, principalmente os cafés especiais, que eu achei é um dado muito interessante, subindo uma taxa de 15% ao ano. E a hora que a gente ora, então, quem vai produzir café? Cadê os nossos cafeicultores? Cadê a mão de obra? Cadê a força de trabalho? Olha como é que está a nossa população rural de 1940 a 2010. Nós fizemos uma redução a nível do Brasil de 70% praticamente para 15%. Aí vamos pegar a região do café, que é o Sudeste. No Sudeste, nós tivemos uma redução de 40% para 7% até 2010, último censo, segundo o IBGE. Então, qualquer produtor, hoje, vivencia a dificuldade de se contratar mão de obra. Aí vem a pergunta, e a cafeicultura de montanha, como é que fica? O tema que foi passado, estratégias para a cafeicultura de montanha. Tema bem desafiador. Por quê? A hora que você vê a cafeicultura de montanha, e os dados têm mostrado isso, as pesquisas, é uma região muito propícia para a qualidade. Se produz bons cafés. Mais do que isso, lavouras nessas regiões são lavouras tradicionais, centenárias às vezes, bem cuidadas, elas têm boa produtividade e têm garantido boa qualidade. Agora a questão é a seguinte: como colher essas lavouras, que é o quê? O mais difícil do processo produtivo, a colheita. Adubar, pulverizar, podar, não são atividades tão simples, mas se faz, mesmo na montanha. Agora, a hora que você vê na colheita, o custo é inviável. Leandro colocou aqui, colheita seletiva, que seria o ideal, grão a grão. Só que o custo disso, hoje, eu quase garanto que viabiliza o processo. Você teria que fazer um café muito bom para conseguir vender isso acima de 600, 700 reais, senão não paga. Né? Por causa de ser uma colheita muito específica. Olha só, a importância da colheita, eu acho que eu posso passar isso aí direto. Nós gastamos, às vezes, 35% toda a mão de obra só na colheita, chega a custar 40% do processo de produção e tem reflexo direto na bebida. Então, são fatores muito importantes quando a gente fala forma de colheita, como é que nós vamos colher esse café. Nós fizemos um trabalho justamente para entender a potencialidade da região. Quando nós começamos a trabalhar com mecanização, em 2005, já se fazia uma semi-mecanização das nossas lavouras. As colhedoras começaram a entrar na região a partir de 2000, mas saiu um boato aí que o sul de Minas ia parar de produzir café porque aqui era só montanha. E eu não estava vendo isso, eu estava vendo sim lavouras de altitude mais viáveis para a entrada da máquina. Até 2005, depois isso começou a mudar. Se você pegasse o catálogo de uma colhedora de café, vamos pegar a Jato, que é a pioneira em colhedoras no Brasil. Qual que é a declividade recomendada para aquela máquina? 13% só. Hoje nós temos máquinas andando a 25%. Então, quer dizer, as coisas mudaram.
Mas nós queríamos entender a potencialidade da região. Isso foi um trabalho de mestrado que nós concluímos em 2006. A região do café está aqui, sul de Minas, maior região produtora do país. São 150 municípios que produzem café. A vocação é agrícola e agropecuária. Uma área de 54 mil quilômetros quadrados. E nós mapeamos as altitudes primeiro, através das cartas do IBGE. Então nós temos aqui as áreas mais avermelhadas, altitudes menores que 790, e chegamos a altitudes aí de 1.300, 1.500 metros quadrados. Depois que nós mapeamos, nós passamos a ver as declividades da região. Nós classificamos de 0 a 5, 5 a 10, assim fomos até 40% de declividade, ou maior que isso. As áreas mais azuis também, as declividades. Nesse trabalho, nós caracterizamos primeiro o potencial da região. Qual era o potencial? Caracterização das áreas, não significava que são lavouras cafeeiras. Nós chegamos à conclusão que 78% das áreas do sul de Minas estão abaixo de 20% de declividade, fazendo os mapas. Então não é montanha, é altitude que a gente tem. O que a lavoura precisa. E se nós temos menos de 20% de declividade, 78% das áreas estão abaixo de 20%, significa que são mecanizadas. Tecnicamente a gente fala que uma lavoura é plenamente mecanizada até 20%. Eu falo para você entrar com trator, arar em nível. Né? Acima disso, o pessoal faz também, mas muitas vezes usando aquela técnica não recomendada, morra abaixo, né? Ou fugindo da curva de nível, ou fazendo uma aração, às vezes, fora do recomendado, com risco, inclusive, para o operador. Depois nós conseguimos mapear, através de imagens vindas do INPE, os pontos, as lavouras cafeeiras da região. E aí nós plotamos isso em função das declividades também, que a gente já tinha estratificado. E olha o resultado. Nós fizemos, para a aptidão, consideramos as classes de declive de 0 a 5% extremamente apta à mecanização, de 5 a 10% muito apta, de 10 a 15% apta, 15 a 20% moderadamente apta e mais que 20% não recomendada. Isso em 2006, porque era o limite que a gente tinha para as colhedoras. Tá? Nós já estávamos extrapolando o limite técnico, mas hoje nós temos máquinas que andam a 25%, até 30% de atividade. E os resultados foram os seguintes, né? 10%, praticamente 11% das lavouras cafeeiras estavam de 0 a 5%. Então, quer dizer, não existia nenhum limite de mecanização e nenhum risco para a continuidade da produtividade, da produção. De 5 a 10% das lavouras estavam em 30%, de 5 a 10% de atividade, 30% das lavouras praticamente, até 15%, mais 25%, 26%, e de 15% a 20%, praticamente 15% das lavouras. Nós conseguimos, com esse estudo, verificar que 81% das lavouras cafeeiras estavam em áreas aptas à mecanização. E eu nem fui até 25%, paramos no 20%. Nós aproveitamos esse trabalho, e na verdade um dos objetivos desse trabalho é exatamente ver a potencialidade, parque necessário de máquinas para atender o sul de Minas. E nós chegamos na época em 1.350 máquinas para se fazer uma passada de colhedoura. Como nós já vínhamos trabalhando desde 2000 em colheita seletiva, que hoje já é uma técnica que está aí totalmente divulgada aos produtores, expandida, nós fizemos também o dimensionamento, se eu quiser passar a máquina 2 vezes na lavoura para fazer a seletiva, nós precisaríamos de 2.250 unidades para atender os sul de Minas. Eu acredito que nós não alcançamos ainda isso aqui. Hoje nós devemos ter um parque aqui em torno de umas 750, 800 máquinas, não mais do que isso. Então ainda tem muito espaço para as fábricas, para a mecanização, para a comercialização das coisas. Não há colhedora suficiente na região. E também não há mão de obra disponível na região. O caos foi 2008. Foi linear. Não tinha mão de obra suficiente,
tivemos uma produção relativamente boa e não tinha máquina suficiente. Aí o produtor viu realmente que ele precisava mecanizar e as coisas deslancharam. Quando a gente fala em gestão da mecanização, não vamos só focar a colheita. No início a gente trabalhava muito a questão da colheita, porque era o gargalo maior do processo produtivo. Mas depois nós vimos que é todo um processo, desde o início do plantio, qual a variedade. Então nós temos trabalhos hoje com a EPAMIG, em cima das variedades novas que vão ser lançadas, avaliando a afinidade dessas variedades com relação à colheita mecanizada. São variedades que possam ser recomendadas para a colheita mecanizada. Hoje a gente já tem esse parâmetro a mais no momento de lançar uma variedade. Até então, o que nós temos melhor para colher de máquina? Mundo Novo, Acaiá, Topázio, são variedades muito boas para colher de máquina. Catuai também é tardio, mas é uma boa variedade, né? Depois que nós pensamos nisso, nós temos que pensar em espaçamento. Qual o melhor espaçamento? Entre ruas é muito fácil, o mínimo necessário para entrar um trator. Por quê? O trator vai precisar entrar nas ruas para fazer as operações de cultivo, de manejo, de tratos fitossanitários e também de tirar a produção. Hoje eu diria assim, no mínimo, para lavouras convencionais, 3,5 metros entre linhas. O bom mesmo é de 3,60, porque as nossas carretas ainda têm quinas quadradas que saem raspando a planta e às vezes derrubando o fruto no chão. Coisa simples que pode ser mudada no projeto da máquina. Depois, espaçamento entre plantas. O que é ideal? Vai depender, é claro, do porte da planta, se é porte alto, se é porte baixo, de ano de saia. Mas os melhores espaçamentos que eu tenho verificado para facilitar a colheita, melhorar a eficiência de colheita, tem sido em torno de 60, 70 centímetros entre plantas, até 80 se for porte alto ou Mundo Novo. Nós temos no Cerrado uma resistência bastante grande em plantar de meio metro. Quando você planta mais próximo, a planta, pelo menos aqui na nossa região, cresce mais lateralmente, o que dificulta um pouco a colheita. Então tem sido melhor esses espaçamentos. Aí entra a questão de produtividade, tem que se balancear o que se prefere. Uma facilidade maior na colheita ou uma produtividade inicial um pouco maior. Porque depois de 4, 5 anos a gente tem visto que as lavouras equilibram a produção, em termos de espaçamento entre plantas. Manejo. Que manejo que nós vamos fazer entre os cafeeiros, as linhas? Hoje se fala muito, e muitos estão empregando, inclusive na montanha, manter braquiária, fazer o manejo do mato dessa forma, ou com roçadora. Alguns já estão optando a não usar o herbicida, usar mais o manejo mecânico, com roçadoras e trincha, tá? Do que usar herbicida, que sempre traz alguma fitoxicidade à planta. Aí entrar colhendo não é problema. Nós temos colhedoras que cresceram muito em tecnologia, desenvolveram, e podem fazer a colheita em diversos tipos de lavoura. É claro, quanto mais uniforme tiver a lavoura, mais alinhada, menos falhas na lavoura. Porque se você tiver uma planta desfolhada ou uma falha, a planta seguinte não pode direito. A máquina, para ter a melhor eficiência de colheita, precisa estar cheia de ramos e folhas, para que haja agitação, haja esfregamento entre as partes da planta e solte o fruto. Tá? Então, quanto mais uniforme, melhor o desempenho. Eu não vou falar isso aqui já é pós-colheita, terreiro. A única coisa que a gente vem observando, principalmente na nossa região, os produtores não estavam preparados para a colheita mecânica. Imagina uma colhedora que tira hoje, na colheita seletiva, não vou falar na colheita plena, pelo menos 40 medidas por hora. Você enche o terreiro em 2, 3 dias e depois não tem jeito de dobrar. Já entupiu tudo.
Na colheita plena, nós estamos falando de 60, estou falando de média, tá? 60 medidas por hora. Então, falta estrutura de pós-colheita. E isso inviabiliza a colheita mecanizada. Porque você não pode parar a máquina para encher o terreno. Então, você vai ter que planejar melhor a sua ação da máquina, planejar melhor como você vai receber esse café no pós-colheita para que você tenha um fluxo de produção efetivo. Olha aí, áreas manejadas com braquiária, tá? Esse ensaio foi feito no Cerrado e hoje está sendo empregado em várias regiões. O nosso produtor está fazendo isso. Produtores que estão adubando a braquiária para aumentar a massa verde, reciclar matéria orgânica ao solo, é uma prática hoje muito comum, tá? Depois vem os manejos, roçada simples, roçada dupla, mantendo esse material protegendo o solo. E aí, como é que a gente faz na montanha, já que o nosso assunto é montanha? Não dá para entrar com trator. Nem sempre dá para entrar com trator, a maioria das vezes não dá para entrar com trator. Então, primeiro vamos caracterizar o que é montanha. Na verdade, a montanha pode ser plana, como nos topos, e boa região nossa é. Eu considero hoje acima de 30% declives de montanha. Declives que impedem a mecanização, ou dificultam a mecanização. Até 25% dá para ir de um jeitinho ou de outro vai. De 30% para frente aí fica complicado. E nós vamos plantar café até que declividade? Pelo Código Florestal, que o nome está errado, me perdoe aí quem acha que está certo, devia ser Código de Uso da Terra, porque Código Florestal quer dizer que é só floresta. Código de Uso da Terra, como é que nós queremos usar o solo? Nós podemos plantar até 60%. Tá? Está ótimo. Uma lavoura de 50% já é uma declividade muito alta. Difícil até da pessoa. Eu falo que até cabrito tem dificuldade de andar num negócio desse. Então, tá bom. Nós temos aí técnicas para poder trabalhar esse solo até 50% e 60%. Mas o trator não entra. Então nós vamos trabalhar com o quê? Máquinas portáteis. Tá? Que é uma realidade. Roçadoras, podadoras. Principalmente a roçadora, a roçada. Que antigamente o pessoal fazia o quê? Capina de enxada. Não tem gente para fazer isso mais não. E se tiver, o cara não quer enxada. A coisa está tão mudada que você não acha trabalhador hoje para puxar enxada. Isso não existe. Há 5 anos atrás eu ainda tinha um caseiro meu e a gente tem uma enxadinha. E o que você levava? O que esse trabalhador levava para o campo? Ele levava a enxada e uma lima. Uma lima boa para afiar. Aí o meu tomador de conta lá da propriedade falou: professor, não dá, né? Compra um esmeril. Compra esmeril. Ele não quer mais afiar na mão. Mas tá certo. O esmeril tudo dá conta. Ninguém quer mais fazer serviços braçais, deficientes, que leva tempo. A mesma coisa com essas máquinas, roçadoras. Uma roçadora portátil hoje, ela tem de 5 a 7 CV de potência no motorzinho. 5 a 7. Pela relação do trabalho humano, quanto serviço faz por um homem? Em um dia, um trabalhador com essa máquina faz o serviço de uma semana na foice ou na enxada, porque são máquinas que dispõem de mais potência. Então, o que eu traria para esse tipo de manejo, de roçada, manejo do mato? É muito usado a serra, o disco de corte, quando você tem ramos aí acima de 5 centímetros. Já seria mesmo a roçada pesada, de pasto, coisa do tipo. No café você não tem, é mato, capim. Então, o que você usa? Você usa faca. Aí que tá, a faca originalmente ela vem afiada nas duas extremidades, essa e essa. Só que tem uma coisa, ela gira a 9.000 rotações por minuto. Eu pergunto para vocês, dá tempo do que você quer cortar, do mato entrar aqui na lateral ou corta na ponta da faca?
que corta é a ponta, e nem a fábrica manda as facas afiadas na ponta. E quando a gente começou a recomendar para o pessoal afiar a faca na ponta, e ainda é com a lima, tá? Muda o desempenho, essa máquina fica fantástica, fica até perigosa. Mas você dobra o serviço simplesmente com o desempenho da máquina. Seria o quê? Mais lógico. Você corta, mata na ponta, não é na lateral das facas. Tá? Outra coisa, existem manejos alternativos e até muito sustentáveis, como nós temos aqui produtores em Lavras, Araxá, Patrocínio, que soltam o quê? Carneiros no meio da lavoura. Isso tem dado certo. Nós temos o Carlos Alberto, né, que nós conhecemos aqui em Lavras, o Pé, que hoje é uma segunda fonte de renda para ele, os carneiros. Você vai tirar os carneiros na época da colheita. Justamente para quê? Os animais vão ficar esfregando nas plantas e derrubar café no chão. Fora disso, eles não afetam a planta. E mantém, em parte, o seu pasto manejado. O que nós queremos? Formar matéria orgânica. Tudo isso que eu estou falando. Máquina portátil, carneiro, fazer matéria orgânica, você pode fazer exatamente em qualquer terreno, dependente de declividade. Tá? Nós fizemos um trabalho, para que a gente tivesse referência, isso os primeiros trabalhos que nós fizemos em colheita, para saber qual era o desempenho médio das turmas colhendo café. E nós chegamos ao seguinte: o desempenho na derriça é de 7 medidas de 60 litros por homem-dia. Se for fazer derriça e varrição, cai para 6. Se for fazer derriça, varrição e abanação, cai para 5 medidas por homem-dia. Quando eu lancei esses dados, que foi em 99, no Congresso de Café em Iguaçu, um dos primeiros trabalhos que nós publicamos sobre mecanização, porque a gente estava trabalhando, nem era mecanização, era a semi-mecanização. E eu mesmo comentei, gente, esses números são baixos. 5 medidas em média por turno. Você tem um apanhador que apanha 8, 10, 12 medidas por dia, mas você tem gente que faz 2, 3, que nunca apanhou café e não sabe. Sem contar que aqueles experientes apanhadores estão aposentando e quem está ficando não sabe apanhar café. Estraga a planta, principalmente lavoura nova. Ele puxa o ramo para tirar o fruto do lado que está, e do outro lado ele não vai não, ele puxa o ramo para o lado dele também, quebrando ramos novos que vão ser produtivos, estragando a planta hoje, em alguns casos. Então nós hoje temos apresentado esse número, e alguns produtores que ainda têm algumas áreas que são colhidas manualmente, falam: professora, o pessoal não está fazendo nem isso, nem 5 medidas de média, porque hoje as questões em relação de trabalho estão tão complicadas, que o trabalhador tem que chegar em tal horário, tem que sair em tal horário, quer dizer, não rende mais como rendia o serviço braçal. Então nós fizemos aqui um cálculo médio de uma colheita manual para essa safra de 2015, que passou, de 30 a 35 sacos por hectare, que acho que é uma realidade bem pé no chão para nós. Os homens desempenhando 5 a 6 medidas por dia, são 240 a 280 medidas a serem colhidas, vai gastar 48 serviços por hectare, e eu pus uma diária de apenas R$50. Foi a menor diária que eu vi correr na região, essa safra, na lavoura. Mas não é a realidade, da maioria não. A realidade é o quê? R$80, 100. Então por que eu usei esse valor? Porque depois eu destaquei aqui os impactos sociais. Chegamos a 71. Então, nesse menor valor possível, colher de mão custou 3.400 a 3.360 por hectare. Eu não estou pondo IPI, transporte, turmeiro, nada. Estou falando lá na lavoura, a planta e o apanhador. Tá? Isso custou para nós, a medida de 60 litros, de 12 a 14,30. É isso que vocês verificaram esse ano ou não? Bate? Para que a gente possa ter referência. E todo ano eu atualizo também no mês de junho o custo máquina. Quanto custa a hora de serviço de uma máquina? Seja ela uma automotriz, uma tracionada, um derriçador portátil. Então se nós pegarmos aqui, ó, uma case
da automotriz, custou R$ 123 a hora, com depreciação, com combustível, com manutenção preventiva. Todos os custos estão aqui, lubrificantes, reparos, custo de mão de obra, está aqui, ó, totalizando 123, as outras um pouco mais, 128, 134. Se eu pegar uma máquina portátil, uma Stihl, uma Bruden, essas máquinas estão custando de 11 a 9, 10 reais por hora, já incluindo o valor do operador, da mão de obra. Eu preciso ter essa relação para me ver a viabilidade econômica dos sistemas. E aí nós passamos para o primeiro sistema semi-mecanizado, cabe muito bem a montanha. Derriçadores portáteis. Nós fizemos um trabalho há algum tempo usando derriçadores laterais, com motor postal, e também derriçador lateral, para ver o desempenho. Tá? Não houve diferença. Nós deixamos uma turma trabalhando com esse equipamento por uma semana e outra turma trabalhando com esse equipamento. Depois de uma semana nós trocamos as turmas e os equipamentos. Quem estava com a lateral reclamou da postal. Quem estava com a postal reclamou da lateral. Conclusão do ensaio, o povo não queria trabalhar. Tá? Na verdade é o seguinte, a pessoa acostuma. E depois que acostuma, desempenha o mesmo. Nós sabemos que hoje o apanhador prefere esse modelo, principalmente na montanha. Por quê? Mais leve, não tem aquele peso nas costas, dá mais versatilidade para ele trabalhar. Está aí o custo da colheita semi-mecanizada. A mesma lavoura de 30 a 35 sacos por hectare, o mesmo volume a ser colhido, só que agora com essa máquina, o homem desempenha 25 a 30 medidas por dia. É de 3 a 4 vezes mais do que ele faria na mão. Só que tem um problema. Ele não colhe 100% dos frutos. Ele vai colher 85% da carga pendente e vai ficar pelo menos 15% para trás. Vai gastar 8 homens mais a máquina, 8 dias homem mais máquina para fazer um hectare. Então que custo nós pusemos? Uma diária bruta de R$80, pagando melhor do que estava pagando na mão. Tá? Mais o custo da máquina, em torno de R$30 por dia. Um dia de 8 horas, na verdade a máquina trabalha 6 horas. Nós pusemos o orímetro na máquina para ver quanto realmente a máquina estava trabalhando em horas de motor ligado. Tá? Deu um custo final de R$109, R$110 por dia, o que daria o custo da derriça de R$876 por hectare. Mas ainda tem aqueles 15% que ficou para trás, que a gente chama de repasse. O repasse foi considerado a R$16 a medida. Tá? Teria de 36 a 42 medidas de repasse. Só o repasse custaria 570 a 670 por hectare, quase o valor de derriçar os 85% homem-máquina, tá? O que daria um preço final de 1.450 a 1.548, ou praticamente 1.550 também, contra 3.400, 3.300 na colheita manual. Nós estamos falando de redução de custo da ordem de 54, 57%, mostrando a viabilidade da colheita mecanizada. E hoje, da semi-mecanizada com máquinas portáteis, isso aí é uma realidade que muitos produtores estão usando. E já tem gente inovando em termos disso. O café que cai no chão, quando ele não recolhe no pano, ele está usando soprador para fazer a varrição. Isso está aumentando mais ainda o desempenho operacional dos apanhadores do sistema semi-mecanizado. Então existe solução para a montanha, e essa é uma delas, pelo menos, por enquanto, a mais efetiva em termos de terrenos inclinados, para a colheita. Né? Na abanação, que é uma outra atividade que também demanda tempo. Se o homem fosse abanar continuamente, ele faria 4 medidas por hora, medidas 60 litros. As abanadoras fazem 48 medidas por hora a 60. Redução de custo entre operação braçal e mecanizada, 51%. Olha aí, uma abanadora recebendo o café da roça, com folha, cisco, graveto, torrão,
Olha como é que o café sai. Então não justifica mais o apanhador ficar perdendo tempo com a peneira. Além de ser uma atividade cansativa, força a coluna, não justifica. Porque você leva essa máquina hoje, tem um custo relativamente baixo, para o campo e abana lá. Os presos, essa máquina acoplada ao sistema 3 pontos do trator. Você pode usar tratores os menores possíveis, 17, 25 cavalos, os agrários, gastando em torno de 2 litros de combustível por hora se ele ficar ligado o tempo todo. Você não vai ficar com ele ligado o tempo todo. Então é muito econômico, muito viável. Tá? Só lembrando, Leandro, essa máquina também é muito simples, e hoje deve estar custando em torno dos R$8.000. Mas não justifica, pouca lata, pouco eixo. O problema não é a lata, é o eixo. O problema chama carga tributária. A gente fez um estudo de desenvolvimento de projeto, 1/3 é imposto. Aí está o nosso problema. Quer dizer, todo o nosso problema está aí, né? Não só da máquina. 1/3 é imposto. De máquinas mais baratas. 1/3 para fabricar, 1/3 imposto e 1/3 fica entre lucro, distribuição e comissão de quem vendeu. O fabricante não fica com 15% disso. Colhedora. Sabe quanto custa você fazer uma colhedora de café? Nós fizemos um projeto, desenvolvemos um projeto completo. Foi lançado em 2013 na Expo Café. R$400.000. Você vai vender por 550, 600? R$100.000 em imposto. R$100.000 para você fazer lucro, distribuição, garantia. Esse é o país agrícola que nós temos com a política fiscal que tem. Difícil, não é fácil não. Tá aí. Colhedoras automotriz, nas áreas até 25% essa máquina pode entrar. Tá? O que nós podemos aprender da colheita? Seletividade. Eu acho que foi o grande ganho que nós tivemos nos últimos anos em termos de colheita mecânica. Essa lavoura é lá no Cerrado, olha como é que está a ponteira, ideal para colheita, cereja, dá para fazer um café aí, quantos pontos aí, né? Vai sobrar ponto aí, né? Olha como é que está o barrado. Não dá para colher, é muito verde, tá? Você tem aí, normalmente o produtor não faria uma colheita numa situação dessa. Nós fizemos a colheita manual. Aí você tem roseta inteira de verde, não tem muito mais verde aí do que cereja. Isso é uma amostra do que estava naquela planta, tá? Olha aí, a mesma coisa. Nós regulamos a máquina e tiramos isso. Nós podemos fazer colheita seletiva hoje, que é o grande ganho, tá? Isso eu coloquei exatamente por causa do tema que estava tratando aqui hoje. Guardem essa foto aqui, ó, tem esse grãozinho separado. Eu levei esse trabalho e apresentei na Costa Rica, depois na Colômbia. O ano passado na Colômbia e o ano retrasado na Costa Rica. Isso aqui é um cestinho de 20 litros, colheita seletiva da Costa Rica. Semelhante ao que o Leandro apontou ali. Lá é lei. É lei, não estou falando de regra não, é lei. Se as unidades receptoras de café, que o café não é processado na propriedade, mas em unidades controladas pelo governo, o café chegar com mais de 1% de verde, o lote é rejeitado. Aqui é a nossa amostra, olha lá o cafezinho lá. Lembra? A hora que eu coloquei isso aqui como exemplo, o pessoal ficou doido. Não é possível que no Brasil nós estamos fazendo com máquina isso aqui. Tem mais verde? Tem. Quanto? Chuta quanto por cento tem aqui na nossa amostra mecanizada. Cadê os práticos? 4% de verdes. Nós temos conseguido fazer colheita seletiva com 4, 5, 6% de verde, às vezes 10% de verde é o nosso limite, tem que ser daí para baixo. Com uma única passada da colhedora, não. Com 2 passadas da colhedora, às vezes 3. Mas com 2 passadas na maioria das lavouras. Eu estou falando isso não é de pesquisa não, estou falando de dados práticos de campo. Tem muito produtor fazendo isso hoje. De fato.
Nós demos treinamento para grupos de extensionistas, técnicos de campo, para fazer colheita seletiva, e eles estão repassando isso sem muita dificuldade. Nós temos aqui 4%, que nós estamos colhendo a custo de R$ 4,50, R$ 5,00 a medida de 60 litros. Esse balaim de 20 litros aqui, colheita seletiva, colheita a dedo da América Central, na Costa Rica, está custando $2 por 20 litros. O preço que está o dólar agora, em comparação com o real. Entendeu? Só que aqui tem 20 litros, aqui tem 60. Então, quer dizer, nós somos imbatíveis. É o que eu coloquei, e aqui eu posso falar, mas seria agressivo. Nós fazemos mecanicamente a colheita a dedos que a América Central faz. Não tem para ninguém. Isso está mudando o volume de cafés especiais oferecido no mercado do Brasil. Não é só volume, como se falava. Qualidade é lá na América Central. Volume do Brasil está mudando. O Brasil agora está apresentando cafés melhores. E esse mercado tem que crescer. E o Leandro está mostrando que está crescendo. E tem que crescer mesmo. E nós aprendemos a tomar café. O que se fez no Brasil? Eu não sou de qualidade, mas eu bebo café, eu gosto de café. Queima o café para tirar o defeito e põe açúcar para tirar o queimado. Isso não é café. Tá? Isso não é café. Bom, vamos lá. Montanha, de novo, eu falei de máquina. Máquina, nós estamos falando dela 25% de atividade, 20%. E a montanha? A montanha surgiram técnicas semi-mecanizadas. Uma delas, o pessoal entra cortando os ramos com frutos e tudo, em cima de panos. Depois vem uma turma juntando os ramos e leva para essa máquina, que foi uma primeira experiência aqui no sul de Minas, chamada papagaios, e derriça esses galhos, tirando o café do ramo, tá? Depois a turma volta e tira os frutos que ficaram nas hastes centrais, que você já está preparando essa lavoura para safra zero. Então você vai conjugar colheita e manejo, junta os panos com o resto dos frutos que estavam nas ramas centrais, principais, e joga também na máquina e processa isso, tá? Essa foi uma alternativa principalmente para a montanha. Nós estivemos acompanhando esse trabalho. Ainda requisitava o quê? Em torno de 8 a 10 homens por máquina, mas já conseguiram, com esse processo, abaixar o custo em relação à colheita mecanizada de 40% a 50%. Eu não sei porquê. Aí está o café todo processado. Já tinha, no final você ficava com a lavoura esqueletada, sobrava um monte de ramo e folha, isso tinha que ser de alguma forma espalhado, mas esse processo não pegou aqui. O fabricante desistiu dessa máquina. Ele insistiu com isso aí, com essa tecnologia, uns 3, 4 anos e parou. Mas sempre fica uma história. E tinha viabilidade. Surge então, nós começamos a acompanhar esse processo dos terraços em 2010, mecanização da cafeitura de montanha. Esse produtor que é Davis Ferreira, ele está ali entre Boteiros e Poços. Tanto a gente ficou sabendo, nós fomos lá visitar e acompanhar todo o manejo dele. Ele começou uma lavoura de 8 hectares em 2005, que era um capoeira amarelo, plantado 2,5 por 1,5, declividade de 37%, montando. Tá? Ele fazia manejo de safra zero. Aqui está o patamar que ele fez, o terraço. Aqui uma vista de outra lavoura toda terraceada. Hoje ele está com 90 hectares todinho, toda a lavoura terraceada, com diversas inclinações. O que ele faz? Ele entra com a lâmina, cortando aqui e jogando para baixo. Cortando aqui e jogando para baixo. Então é zero a lavoura, porque você vai cortar a raiz aqui, corta mesmo, e faz os terraços. Está gastando em torno de 30 a 35 horas de trator por hectare. Os tratores dele são tratores pequenos, de 45 a 55 CV de potência. Ele gosta muito de usar o Yamaha. Lâmina traseira, não lâmina frontal.
Lâmina frontal não dá certo. Agora está surgindo alguns prestadores de serviço com tratores, pequenos tratores de esteira, com lâmina frontal fazendo esse serviço. Tá aí os tratores dele, usando lâmina traseira, fazendo os terraços. Houve uma tentativa de fazer o terraço primeiro e depois plantar aqui, no meio. Não há vantagem nenhuma em termos de mecanização. O interessante é você poder operar alguma coisa aqui no meio. Deixa a planta no talude e a rua é onde está o terraço. Essa técnica já é usada na Europa, no vinho, na uva, na azeitona, em outras frutíferas. Por que aqui no Brasil não poderia ser feito? Aí vem a turma do ambiental, nossa, que movimentação de terra. Todas as lavouras terraceadas que eu vi aumentaram as minas, os olhos de nascente d'água embaixo. Por quê? Agora você tem muito mais tempo aqui de retenção de água e de filtração. Todas. Então não há nenhum impacto negativo para que você possa manejar esse solo de forma adequada. E é claro, manutenção das ruas com braquiária, com alguma proteção em termos de granito. Tá aí, ó, o terraço feito. Então há um corte, uma certa agressão em raízes aqui, por isso que ele zera a lavoura e depois faz o terraço. Depois ele deixa vir a vegetação, os tratores usados aqui no caso para pulverização com atomizador. Ele estava gastando em torno de 45 minutos por hectare. Aplicação do canhão, 5 minutos por hectare, andando nos terraços. Tornou muito viável o tratamento sanitário dele. Aí, entrou na lavoura, que está o terraço, tratores estreitos, baixos, sem de gravidade, baixo consumo também, máquinas de baixa potência, fazendo pulverização. Manejo do mato, sempre vegetando, aplicação de herbicida ou adubação. Adubação manual ele gastava para aplicar 200 kg por homem dia. Adubação manual na lavoura terraceada, só de ter feito o terraço. O homem jogava 200 kg por dia, passou a jogar 700, porque agora ele andava equilibrado, rendia mais, tinha que ficar se equilibrando nas declividades. Distribuição de calcário com máquina, 35 minutos por hectare jogando 2.500 quilos. Então as operações dele passaram a ser mecanizadas. Colheita manual dele estava exatamente dentro daquela média que a gente falava, tá? 5 medidas por homem dia. As lavouras dele bastante produtivas, a lavoura bem cuidada de montanha produz bem, 20 litros por planta, uma boa produção. Com o terraceamento e colheita semi-mecanizada, os homens passaram a fazer 20 medidas por dia, 4 vezes mais do que fazia na mão. Em lavouras mais uniformes, eles chegavam a fazer uma média de 35 medidas por homem dia, usando soprador para juntar o café que tinha caído no chão. Então está aí uma solução semi-mecanizada em lavouras que foram preparadas para essa semi-mecanização. Não só o manejo, mas também a colheita. Olha aí, custo do serviço braçal na safra de 2012 foi de R$100 a diária. Nós estamos entre Botelhos e Poços. Poços é uma cidade que agrega muito serviço urbano, muito turismo, então é difícil arranjar apanhadores. R$100 sem encargos. Custo parcial da colheita era de R$14 a R$20 por medida. Com o terraceamento e semi-mecanização, o custo passou de R$5 a R$10 por medida. Aumento da eficiência da mão de obra foi de 35% a 65%, redução de custo da ordem de 50%. Isso tornou o Davis e outros produtores que estão manejando a lavoura. Eu estive lá o ano passado, esse ano eu não fui, 2015. Mesmo quando nós tivemos o café que estava na baixa, sem essa última alta dos 3 anos, eu fui lá e falei, estou mantendo. Se não cair mais, eu fico. Foi isso que ele me falou. Continua produzindo. Ele me deu um dado interessante da montanha. Eu perguntei para ele, Davis, quanto está custando um hectare aqui na região, já que a cafeicultura de montanha está ficando difícil? Ele falou, professor, não acha por menos de 40 e 50 mil reais.
Puxa, mas é alto o valor. E ele falou, não tem, ninguém quer vender. Então a gente sabe que a cafeicultura de montanha precisa de mais tecnologia, principalmente para colheita. Estão surgindo equipamentos, nós estamos trabalhando também nessa tecnologia, para que o produtor fixe, que é uma cafeicultura que não pode parar. Que seja os 20% de área de montanha que nós temos no sul de Minas. Que seja a cafeicultura lá de Manhuaçu e parte do Espírito Santo, áreas inclinadas. Não pode parar. E nós vamos desenvolver tecnologia para isso. Pode ter certeza que mais 1, 2 anos, nós talvez já estejamos com a colhedora de montanha e o projeto é entrar com 50% de equidade, até 50%. Colhedora mesmo, para fazer o serviço de fração. Está aí uma outra experiência, uma lavoura que foi terraceada primeiro, depois plantada, no talude. Essa lavoura tem 40% de declividade. Essa lavoura é de 10 hectares, eu só peguei essa bacia, voltei lá 1 ano depois, toda vegetada, a lavoura, e ela já está em produção. Isso também é lá em Montes. Tá? Essa é a equipe do Davis, ele mais os filhos tocam a lavoura, todos moram em boas casas, com boa qualidade de vida, estão felizes dentro da cafeicultura e estão se mantendo. Eu pus essa foto aqui, porque a altura média aqui deve ser um 70, aqui é o barranco do terraço, exatamente a altura deles. Essa lavoura foi terraceada, ela tem 60% de declividade. Tá? Barranco deu a altura deles. Pessoal, fica aí que eu quero tirar uma foto. Outra lavoura, agora aqui na região de Piuí, terraceada primeiro, plantada no talude. Você vê, o pessoal não está muito preocupado com a curva de nível, deve ser um plantio mais reto possível e protegido contra a erosão, sem dúvida nenhuma, pelos próprios terraços. Uma área mais ampla, tá? Desse plantio. E aqui uma outra novidade, baseada naquela primeira experiência que eu falei que foi tentada aqui no sul de Minas e não deu certo. Cortar os ramos com fruto e tudo e depois processar isso em máquinas que estariam separando os frutos do ramo. Só que essa experiência deu certo no Conilon. O pessoal está usando essa máquina direto e tem dado certo. Por isso que eu falei que a experiência poderia ter dado certo aqui para a montanha também. Com inovação, inclusive. Olha o café processado após esse tipo de colheita, que ainda é uma colheita semi-mecanizada. Porque você vai precisar de homens para cortar as camas, homens para transportar as camas e homem para poder alimentar a máquina. Tá? Mas o pessoal já fez uma outra inovação, que eu falo, o brasileiro, ele é muito criativo. Isso saiu de um produtor que comprou a máquina e achou que ainda estava usando muita gente lá no Conilon. Ele falou assim, vou pôr uma esteira e puxar a esteira. Então o pessoal corta os ramos em cima da lona e aí puseram um mecanismo para a própria máquina puxar a lona. Essas lonas geralmente são de 20 a 30 metros. Está aí a máquina puxando a lona e alimentando, sozinha. Diminuiu bastante. Esse sistema aí o pessoal está conseguindo colher a R$6 a medida. Praticamente um valor um pouco mais do que a gente colhe em colheita com máquinas automotrizes ou tracionadas. Deu muito certo. Por que não na montanha? Principalmente se tiver terraço. Então, a estratégia principal, que foi a pergunta que me fizeram, para a montanha, primeiro, planejar a lavoura. Se você puder, planeja a lavoura. Como foi feito esses experimentos? Terraceia primeiro, planta no talude. Obedecendo um alinhamento, um espaçamento mais uniforme entre linhas. Não, eu já tenho a lavoura implantada, tudo bem, mas está alinhada? Então vamos terracear. Vai gastar de 30 a 35 horas por hectare, já com a lavoura implantada? Isso muitos produtores estão fazendo. Você pode soltar uma máquina dessa nos carregadores de transversais, puxando a lona no terraço. Isso já está sendo feito e muito empregado no Conilon, mesmo na área de montanha, lá no Espírito Santo. Por que não pode ser feito aqui? Já tem essa experiência aqui no Brasil, aqui no sul de Minas também. Então, opções tem. Essa máquina, por que eu pus ela aí? Essa máquina nós participamos do projeto do desenvolvimento dela pensando em montanha.
Essa máquina operou na NKG, não sei se tem alguém aqui, 32% de equidade. Não é o que a gente recomenda, foi um teste. Mas 30% pode entrar que não tem perigo. Por quê? O centro de gravidade dela é muito baixo. O motor está entre rodas, o depósito de armazenamento em cima da roda traseira, todo peso de lubrificante, óleo hidráulico, combustível em cima da roda dianteira e a bica em cima da outra roda traseira. Então você tem uma distribuição de peso dessa máquina muito boa. Se o operador estiver trabalhando com a inclinação para cá, ele abre a bica para dar mais estabilidade. 32% nós passamos em lugares com cascalhos sem problema nenhum. Isso ainda é uma estrutura convencional de corredora. Nós já estamos trabalhando no projeto da máquina para entrar em 5% de declividade. Aí ela descarregando, então o trator fica no carregador esperando, a hora que ela passa a descarrega, gasta em torno de 5 minutos para fazer a caçamba e descarregar. Esse é outro projeto de máquinas também que pode entrar em declividades maiores, que nós estamos trabalhando ainda, tá? Isso é uma inovação que ainda demora um pouquinho, mas nós temos feito algumas tentativas para chegar em máquinas mais eficientes. A vantagem dessa máquina da Braud é que ela é multifuncional, ela pode colher, ela pode pulverizar, ela pode fazer a prova. São máquinas que hoje operam até 25% de atividade. Aí, ela com o kit pulverizador. O que eu tinha que falar era isso. Espero ter trazido alguma informação que possa ser aplicada. Estamos à disposição. Obrigado.